Memória e História, uma discussão conceitual. José de Assunção Barros. Resumo: busca-se examinar a relação entre memória e história, particularmente atentando para os aspectos conceituais, teóricos e metodológicos envolvidos nessa interação. O objetivo traça uma visão panorâmica das discussões historiográficas em torno dessa questão, refletindo sobre o conceito de memória desde os primórdios dessa reflexão das ciências sociais, historiográficas e contemporânea, abordando questionamentos que têm sido os mais recentes propostos por filósofos, cientistas e sociais e historiadores. Palavra-chave: memória, lugares de memória, tempo. Memória e história, interação e delineamentos conceituais. Conceito significativo para recentes desenvolvimentos da história humana, a noção da memória tem sofrido ressignificações bastante importantes. Para entendê-las, partiremos por algumas considerações sobre a memória individual, buscando perceber como certos modos de conceber a memória do indivíduo contaminaram em algum momento de modo para perceber a memória coletiva e assim está no nosso foco principal de interesses mais adiante. Depois de pontuar essas relações, retornaremos aos momentos fundamentais desse conceito, evocando reflexões pioneiras como Morrison Herbert Marshall. A memória, em sua designação mais habitual, vulgata cotidiana, corresponde muito mais habitualmente para um propósito facial limitado de lembrar os fatos passados ou aquilo que um indivíduo representa como passar. Considera-se ainda que sempre é frisar ao longo que estaremos submetendo as significações da memória em uma crítica e uma problematização. De um ponto de vista biológico, a memória humana, seja memória recente ou chamada de memória permanente, se localiza no hipocampo. Corresponderia a um processo que não permite a precisão que talvez envolve. Espera só um momento. As distorções. Então eu tenho que ver outro momento. Reconstituições e omissões parciais e hesitações. Há uma significação vulgar que remete à memória como categoria estática relacionada à imagem de depósito de dados, memória que sugere que não seja mera utilização de mecanismos de vestígios. Vejamos esses elementos por partes, de modo que a problematizá-los a memória é tão ambiguamente seria, ao mesmo tempo, estática e imprecisa, parcial e distorcida, passiva e não criadora. Significações vulgares como estas, normalmente aplicadas na memória individual, cedo contaminarão a ideia da memória coletiva. Também essa teria parecido a alguns profissionais que lidam os registros humanos como uma expressão que deveria ser oposta à história, no sentido de historiografia. De fato, a memória coletiva não é encarada como um depósito de informações, de dados, de lembranças passivas, não problematizadas. Era até mesmo de modo natural que, diante dessa significação com esta noção de memória fosse contraposta assimetricamente à ideia de história, não entendida como campo do conhecimento necessariamente problematizador. A memória era um lado podre, por assim dizer, é quando muito poderia se utilizar na historiografia como canteiro de fontes de historiográficas, questões que temos muito diferentes destes, já levantadas por José Honório Rodrigues em seu livro Filosofia e História, publicada em 1981. Afonso Carlos Marques dos Santos, um artigo originalmente publicado em Revista do Tempo Brasileiro em 1986. Retomada criticamente e a seguir a passagem de José Honório Rodrigues. A memória é um depósito de dados naturalmente estática, pois configura os princípios da conservação mais simples, produção dos processos anteriores existentes à vida animal, superior à tradição e a respeito à continuidade de hábitos e costumes e ideias que também
estática e convém a si mesmo muitos aspectos negativos ao lado de alguns positivos. A história é a análise crítica, dinâmica, dialética, julgadora do processo de mudança e desenvolvimento da sociedade. Tal concepção de memória, como depósito de dados ou atualização de vestígios, por vezes imprecisas, não jamais resiste nos dias de hoje à operalização dos seios científicos humanos. Por isso e vários motivos, nem mencionados, já fatos que mesmo no campo de estudos da disciplina de aceito, que intitula Memória Social, um campo que deve ser reflexo do pioneiro do ensino de memórias coletivas publicadas por Maurice Handrausch em 1950, mas só que institucionalizou academicamente nas últimas décadas. A partir disso, vamos concentrar aspectos pertinentes aos processos de memória que desatualizam e depreciam no âmbito de memória comum como um universo estático, passivo e ao mesmo tempo impreciso e pouco útil para a história, ao não ser que as forças serem tratadas como exemplo cuidado. Para começar, devemos lembrar que mesmo a concepção de psicólogos e biólogos, neurologistas, sobre o que consistiria a memória, que mudou muito nos últimos anos, e também essas mudanças no conceito de memória individual, já apontamos algumas contribuições para o enriquecimento do conceito de memória coletiva, da qual maneira Jacques Legoff Weber, da memória produzida pela enciclopédia deles, também menciona a importância de trazer novas noções de memória computacional e memórias hereditárias. Neste último aspecto, retornamos a certas considerações desenvolvidas por Jacob em seu ensaio de Le Trouvente, História de Leger, publicado em 1970. Apenas para mencionar os progressos e reconhecimento da complexidade da memória individual, lembraremos o estudo dos processos biológicos e da produção de memória, permitindo o crescente abandono das concepções associadas à memória meramente utilizadas da mecânica dos vestígios. Nesse sentido, Changiu faz notar que a memória cada vez mais sendo percebida como um fenômeno complexo, não envolve apenas ordenações de vestígios, mas também a releitura de vestígios. A memória ainda nos referimos a um processo de memoriums, que relativos ao indivíduo dá-se de maneira ativa, dinâmica, envolvendo diversos aspectos, qual o comportamento narrativo ressaltado como fundamental Pierre Janet, e também as flores do seu ensaio em 1972 sobre a memória, 1972-12. Com isso, vemos a memória como o mesmo âmbito da biológica individual, deixando de ser concebida como passiva, cada vez mais compreendida como um processo ativo, dinâmico e complexo e interativo. Mas a pedra do toque das pesquisas e reflexões recentes sobre a memória individual, tanto da paradoxalmente foi com a compreensão do que está na memória individual envolve importantes dimensões coletivas. Se a memória envolve um comportamento narrativo, a narratividade é necessariamente um procedimento mediado pela linguagem, e esta está a última instância do produto da sociedade, tende a maior clareza com a dimensão coletiva e também interfere na memória individual para quem disto, com a consubstanciação da memória através da linguagem, falada ou escrita. A memória abandona o campo de experiência, expectativa individual, adquire a possibilidade de ser comunicada, isto é, socializada. Foi assim que tanto a dimensão da memória coletiva contribuiu para permitir uma abordagem mais complexa da memória individual, como as crescentes descobertas científicas sobre a memória individual também produzem motivações importantes para a ressignificação da noção de memória coletiva, e assim no dia de hoje a reflexão sobre a memória coletiva tem sido percebida por maior parte dos setores historiográficos de uma nova maneira, desautorizados, posicionamentos ilustrados do início deste texto, nas considerações de José Honório Rodrigues sobre os contrastes da memória e história. Tende-se de um campo de significações para a memória coletiva. Esta refere-se apenas ao processo de registro de acontecimentos e experiências humanas,
como também construção de referências sobre o passado, sobre o presente em diferentes grupos sociais e sobre perspectivas de diferentes grupos sociais encorados nas tradições intimamente associadas às mudanças naturais. Outro aspecto crítico de José Honório Rodrigues, tal como assinala Alfonso Marques Santos, refere-se ao terceiro elemento tripé da memória, história, tradição. Memória, história, tradição. A tradição é vista para José Honório de acordo com a significação que é relacionada ao respeito à continuidade de hábitos, costumes e ideias, também estática e que contém entre si muitos aspectos negativos, do lado de alguns positivos. Eric Slover, Terence Resch já estudam amplamente a possibilidade de um caráter construtivo e dinâmico assinar a intervenção de tradições, mostrando que é possível a intervenção tradicional estável em curto prazo do tempo a partir de vários exemplos históricos. Essa nova perspectiva inviabiliza igualmente e considera a tradição como estática, ao mesmo tempo enquadrá-la necessariamente como um plano de extensão temporal das mudanças que se dão muito lentamente em expectativa rítmica ao longo da duração. O estudo das tradições tem se mostrado grande riqueza e complexidade para os historiadores. Peter Burke, em um ensaio de 2004, lança o título Indagação: o que é uma história cultural? Resiste-se o caos, em que tanto a inovação mascara a tradição com aqueles que a tradição mascara com a inovação. Voltemos em todo modo à questão da memória e o nosso principal foco de interesse nesse momento. Uma perspectiva da memória do campo de criação e dinamismo seriamente obrigada para inverter alguns pressupostos. José Honório Rodrigues para sua memória vista como passiva e pouco móvel, e o que mostra Pierre Nora em suas palavras sobre memória. Memória é vida, sempre carregada por alguns vivos e, nesse sentido, está permanente na evolução, aberta à dialética, lembranças de esquecimento, inconsciente das suas deformações, suscetíveis, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetíveis a longas latências e repetidas revitalizações. A questão de memória, como aberta na dialética, dá-se no esquecimento daquilo, deixa aqui, daquilo que historiografia passa-se de fato enriquecimento. Da expectativa da virada da compreensão da memória em vários desdobramentos da história, desde a possibilidade para a própria historiografia, perpassa nos supostos fundamentais, até as possibilidades do uso da memória coletiva e individual como fonte antes discutida nesses pontos. Contudo, retornaremos aos primórdios com a sua busca de fonte. Antes de discutirmos esse ponto, contudo, retornaremos aos primórdios na busca da formação do conceito. A construção de um conceito, pioneiro em reflexão sistemática sobre memória coletiva, é exatamente Morrissey em seu ensaio de 1925 sobre contextos sociais, o texto do qual aparecia como autêntico durkheimianismo, e posteriormente em 1950 o ensaio de memória coletiva. Há também claros anteriores que tangenciam a questão da matéria da memória publicada em 1886. Instigador de todo o literário subsequente que pode ser simplificado na produção literária de Marcel Proust em sua busca do tempo perdido, mas Morrissey Rabans começa a constituir um novo tempo de estudos. Prenúncio numa formatura da disciplina relacionada à história social. Portanto, situar interdisciplinarmente nas áreas dos saberes da história, a antropologia, a psicologia, o folclorismo, a crítica literária têm o seu campo em contextualização disciplinar e somente é possível a partir da afirmação efetiva das ciências sociais que medem no século XX os novos espaços como revistas interdisciplinares do espírito diálogo acadêmico entre pesquisas e esferas diferentes, e essas imprescindíveis para que tal memória coletiva possa ser captada não mais apenas para a palavra escrita, mas para o gesto da imagem nas festas, ritos e comemorações. Para incitar a sistemática a caminhada da ciência humana na construção de um conceito de memória coletiva, Maurice Rambers propunha ultrapassar o estranhamento original
gerando-se a partir da ideia bem como presente um senso comum que lhe dê faculdade de memória que só poderia existir permanente à matéria que estivesse ligada com o corpo do cérebro do indivíduo. Sua ideia era de lembranças que poderiam ser organizadas em duas maneiras, agrupadas em torno de um ponto de vista só por uma pessoa e distribuídos anterior para uma determinada sociedade, indivíduo de modo que poderia participar dos testes dos tipos de memória, caso a memória coletiva seria capaz de se compor em membros de um grupo para evocar lembranças interpessoais. Hobbes já referia à época sobre o contraste entre dois tipos de memória, sobre a interação mútua e interpenetração de ambas ocasiões para anotar a mesma memória individual que podia esforçar de algumas de suas lembranças, ou mesmo preencher lacunas apoiando-se em memórias coletivas. De igual maneira, a memória coletiva conteria memórias individuais, não se confundiria com elas ou sequer com um somatório, pois evoluiria de segundo as suas próprias leis, utilizando-os para uma expressão do próprio Maurice Hobbes. A contribuição ímpar do sociólogo francês, de níveis que está percebeu-se ao longo do processo apenas para o cérebro humano a partir da sua utilização de vestígios que guardados neuroticamente nos indivíduos havia uma dimensão social tanto na memória individual como na memória coletiva. Isto porque o indivíduo empenha e reconstitui e reorganiza suas lembranças, irá inevitavelmente recorrer às lembranças de outro, e não apenas para um olhar de si mesmo, nem uma conexão de um processo meramente fisiológico, de reviver mentalmente fatos já vivenciados. Isso sem considerar que ainda mais importante que a memória individual requer como instrumental palavras e ideias, e ambas são produzidas no ambiente social. Dito de outra forma, o caso da memória individual são indivíduos que na última instância realizam o ato de lembrar, e seriam grupos sociais que determinam que o que será lembrado. E o que será lembrado, Rambis também chama de atenção a aspectos interessará particularmente a memória, tanto individual como coletiva. Será sempre limitada no espaço de tempo. Um trabalho mais recente propõe refletir a memória coletiva e a memória histórica. Maurice discute também a possibilidade de considerar o teatro conceitual que opõe a memória autobiográfica à memória histórica. Suas conclusões irão conduzir-nos a dificuldades. A utilização da expressão aponta os seus limites, mas tendo todo ele conduz um conjunto de reflexões com uma descoberta fisiológica partindo para um possível conceito de ser eficaz na operação. A memória histórica, ainda que postulada, não deve ser natural e confundida com uma historiográfica. A memória histórica será aquela que é partilhada por todos os indivíduos da sociedade, resumindo, esquematizados, independente mesmo da oposição que diria depois de certos historiadores, história profissional, a relação da comparação da memória histórica das quais participa a memória autobiográfica. Cada memória sobre a sua própria memória se faz notar que a memória histórica é muito mais extensa. Aqueles que estamos reportando de tipo de referência, a memória autobiográfica condicionada basicamente ao período de vida do seu próprio autor, mas todo lado esquematizado de caráter. Resumindo, a memória histórica, a memória autobiográfica representa o indivíduo panorâmica do contínuo denso para sua própria vida. Este aspecto adquire particularmente a importância significativa para aqueles do trabalho da história oral, que lidar com a densidade da complexidade trazidas pela autobiografia de seus entrevistados. É claro que aqui já podemos interferir reflexões importantes desenvolvidas por Habermas, e será importante considerar que a qualidade historiográfica desenvolvida por seu historiador dependerá da sofisticação da memória histórica disponibilizada em diversos indivíduos da sociedade, mesmo esquematizada e resumida de qualidade. A esquema depende também do trabalho de seus passos dos historiadores de fundo da sociedade, mas a memória histórica é também produzida nos meios políticos com a vista de determinado interesse com grandes sistemas de comunicação e com a cultura histórica. Enfim, embora inclua a historiografia, não se resume a ela, encontrando também assim muitos outros lugares de produção, os museus, monumentos e as comemorações de difusão, mitos,
para criar algumas instâncias que contribuem para situações complexas e cultura histórica, voltaram para reflexões sobre o contraste entre a memória autobiográfica e outros que poderiam vir ser conceituados como memória histórica, uma reflexão desenvolvida por Morrissey. Encontramos aqui uma certa concepção acerca do tempo que envolve nessa experiência, o tempo social, o qual remota a história que seria exterior às durações vividas pelas consciências. O sociólogo francês acompanha, embora anunciá-lo sem registrar a discussão filosófica, o contraste tem sido contraposto do filósofo tempo físico passando para Aristóteles e o tempo filosófico entre a alma. Pode ir no livro 9 das Confissões de Santo Agostinho e seus modelos mais clássicos. O tempo de memória é o tempo do calendário, uma das medições examinadas por Verso em futuro do passado, contribuição para ser romântica em tempos históricos. Elbes procura imaginar suas vidas humanas e estas consciências sociais produzem tanto memória individual como memória coletiva. Estas estivessem postas na superfície dos corpos, distintas para seguir suas evoluções, experimentos e repercussões de seus abalos. E nesse quadro de consentimento, a partir de um processo de escolha, somariam lugar aos série de fatos históricos. Alguns tempos depois ter ocorrido a memória histórica, juntamente com seu tempo, seria constante. Constituía a reutilização da coletividade do espaço cronológico, contudo, não é vivenciado pelo indivíduo, senão do dado exterior para propor o sociológico francês nesta passagem. O acontecimento das datas constitui a própria distância da vida que não se pode parar para o indivíduo, mas sinais anteriores aos que nelas relacionam não a ser sob a condição de afastar entre si. As conclusões de Habermas podem confrontar contra as tentativas e as possibilidades. A tese confronta tentativas e possibilidades de falar das memórias históricas, embora ofereça uma graduação e a constituição do conceito de memória coletiva, e certamente no âmbito das primeiras reflexões de Morrissey sobre a memória coletiva, o atendimento ao sociológico da historiografia e ainda ao duquenianismo. A memória histórica parece ser a compilação de fatos que ocupam o maior lugar de maneira de homens e não passa pelos campos de considerações de história, que daria para apresentar a historiografia como importante modalidade de história e aponta a lançar as fontes cultural. Portanto, a memória humana é esta restrição é um estudo passado de distanciamento que, aliás, não eram da época, desenvolve suas primeiras formulações e conceitos coletivos, levando por radical a história e por si Rebels. Desassociavelmente da sensação, memorizando remonta a lembranças de um movimento contínuo. Assim, pergunta o sociólogo francês como poderia a história ser memória se há uma interrupção da sociedade da história de grupos de testemunhas, autores de acontecimentos não narrados. A reflexão sistemática sobre a memória coletiva a fim de atender a algumas extensões de historiografia, especialmente dos conceitos limitados que a história de separação das últimas décadas do 20, entre o século XX, entre os traços de distinguir-se essencialmente da memória histórica. Portanto, dificulta a possibilidade de falar de uma memória histórica, estaria continuamente caracterizada a toda memória, no sentido de memória se associa a uma corrente de pensamento contínuo por associação, descontinuidade envolvida para a operação de historiografia. É aquilo que a história, de certo modo estrutural, certamente em diálogos de Habermas e Melchior Bloch e Fabre. Os quais conviveram na Universidade de Istambul
estruturadas e parece se situar na relação com descontinuidade da relação de outras, o que consta com a sensação continuamente a qual vive a memória é necessário viver dos anos 70 e estar em outras histórias além do padrão estrutural que é a escola de análises. Dificultou com tanta deficiência entre 1930 e os primeiros dos anos 1970, no contexto de compreensão da história como sucessão de estruturas do papel da história coletiva que adquire extrema relevância para exatamente porque deve cumprir a função social, religar tradições e estabelecer continuidades que a historiografia não oferece à história efetiva, que contesta através de circunstâncias acontecimentais dá alguns exemplos fortes abalados aos alicerces da época anterior de uma nova sociedade que podia do pensamento, inclusive em períodos revolucionários como a Revolução Francesa, em um mundo que renovou e produziu uma humanidade social, a era do setor da humanidade retardatário ligada ao mundo que não já existe mais, a fora de medições possíveis a sociedade que possa criar recursos para seguir adiante, incluindo todos a memória coletiva, recriando os seus valores, estabelecendo pontes, renovando lembranças, reclassificação dos esquecimentos, introduzindo também o novo e o velho do novo, criando uma necessidade de ilusão de continuidade a fim de oferecer um chão em seu de continuidade dos homens de períodos críticos em que sua estrutura parece passar a outra. Assim expressa de certo trecho em ensaio que propõe a memória coletiva, a memória histórica. Quem sabe que depois de uma guerra, de uma revolução, quem tinha escavado fosse uma das sociedades, e se houver desaparecimento de uma geração intermediária, a sociedade jovem ou parte da sociedade em que a harmonia e a proporção idosa não se preocupava principalmente em apagar traços dessa ruptura e se aproximar para gerações externas, apesar de tudo, e manter continuidade da evolução. É preciso que a sociedade viva, que as instituições sociais estejam profundamente transformadas. Então, sobretudo, estivesse melhor para fazer o que nelas criasse raízes que fortalecê-las, tudo que pudesse recomeçar do ponto onde fomos interrompidos. É preciso tomar coisa para si de início. Pouco tempo imaginamos. Nada mudou porque estamos a fio da continuidade e essa ilusão ao longo do tempo vivemos. Não podemos ter permitido passemos para uma etapa para outra, sem momento algum da história coletiva tinha sido qualquer interrupção. A memória coletiva é o que diz sei lá quem, mas diante da feita também para descontinuidades, não só descontinuidades discretas, facilmente disfarçáveis, de continuidade, de modo que assegura a sensação humana, social da humanidade que permite que atravessasse, mesmo em períodos históricos mais transformados, a memória coletiva. Enfim, trata-se através de seres humanos que carregam e vivem nos grupos sociais e os seus portadores. Ressalta quando ela se esquece da quantidade tão grande dos fatos das personalidades antigas, porque os grupos que guardam lembranças desaparecem. Segundo os traços de distinção do campo da memória da história, remete a um fato do princípio que só existiria na história do fluxo histórico uma totalidade histórica que pode dizer de fatos que existiriam em muitas grandes coletivas. Habs trabalha como aqui a concepção de história, que é a mesma dos análises historiografias marxistas, que por sua ainda não pode sequer considerar historiografias plurais voltadas
abordadas em grupos específicos, movimentos negros, movimentos feministas, ecologistas, etnias e assim por diante. A eclosão das histórias plurais ainda estavam longe de ocorrerem culminantemente no movimento pós-modernidade historiográfica. Por outro lado, também não parece se considerar por uma perspectiva historicista, mas essas relativas já existem em períodos escritos sobre a memória. A perspectiva de Hobbes sobre historiografia atende-se do positivismo, a ideia da história universal que remonta ao iluminismo. O universalismo positivista durkheimiano aparece aqui não só incompatível com a nova tendência que não surgia da historiografia francesa, mas de todo quanto Hobbes falava da história única para sustentar a distinção histórica. E a memória não é tanto da historiografia que a gente possa pensar, e sim da historiografia coletiva, do lado da história única, influindo através de múltiplas direções. Existiriam muitas memórias coletivas e não uma única memória coletiva. Em contrapartida, para aqui. Vamos